Então vamos lá, só repassando a aula que a gente teve hoje. O conteúdo está aqui, né? Aquela parte que a gente já tinha visto. Então a gente começou a aula de fato. Teve essas questões de precedência, de incremento que eu comentei que a gente ia fazer depois. Mas o ponto que a gente começou aqui de fato foram as expressões relacionais. Naquela ideia de 0 e 1, né? Fazer um teste. E se o teste for verdadeiro, se ele for falso. Se ele for falso, é o 0. Se ele for verdadeiro, é o 1. Então, o true e false e por aí vai. A gente viu em aula esse tipo de expressão de igual a igual. A gente fez coisas assim. Pelo menos um exemplo a gente fez de igual a igual. Tem aqui o igual ou diferente. Para fazer de igual a igual a igual. Para fazer diferente é exclamação igual. Tem o maior, o menor, maior igual, menor igual. E a gente usou também isso aqui. Então, chegamos a mostrar isso aqui na prática. E vamos fazer de novo aqui. E aí a gente vale entender, porque a gente fez também expressões lógicas com duas condições, né? Então, assim, falar de escolha simples e de escolha múltipla. A forma que está colocado seria isso. Então, vamos ver o que é essa questão aqui. Então, só lembrando, quando for o E, são dois E's comerciais. A gente tem que usar... tem que entender que só vai ser verdadeiro quando as duas coisas forem verdadeiras. O exemplo que eu usei em aula foi com um aluno que estava lá, né? Eu não sabia o nome dele, mas eu comentei assim. A gente afirmar que esse cara aqui é o João e que ele faz enfermagem. Então, assim, são duas condições, mas que no caso ele não se chamava João e com certeza ele não faz enfermagem. Por quê? Porque ele está no curso de engenharia da computação. Então, assim, não é o curso de enfermagem. Então, são duas afirmações falsas. E aí, depois falou o nome dele, se não me engano, era Eduardo. Aí eu comentei. Então, esse aqui é o Eduardo e ele faz engenharia civil. Então, aí passa a ser o quê? A primeira continua falsa, a segunda é verdadeira. Mas o resultado final, para esse caso aqui, segue sendo falso. Porque só serve se as duas coisas forem ser verdadeiras. Então, usando isso como exemplo, seria o quê? A única afirmação verdadeira seria que o aluno chama Eduardo e que ele faz engenharia civil. Então, assim, não tem nada diferente disso que é possível. Então, assim, somente essas questões aí que seriam possíveis. Já o outro é o ou. O ou é duas barras, a gente usou também. Quem estava em aula já fez teste disso aqui. Então, assim, mais tranquilo de entender o que é esse ponto. Mas aí ele é aquilo que só vai ser falso se as duas alternativas forem falsas. Então, no mesmo exemplo aí do Eduardo e tudo mais, naquele caso, se eu falar que é o Eduardo que faz enfermagem, vai dar verdadeiro. Se eu falar que é o João que faz engenharia civil, vai dar verdadeiro. E se eu falar que é o Eduardo que faz engenharia civil, também vai ser verdadeiro. Por quê? Se um dos lados estiver verdadeiro, já torna automaticamente verdadeiro. Então, essa que é a questão aqui. Essa que a gente tem que ter atenção. O único caso que vai dar falso é se as duas afirmações forem falsas. Então, aquele caso do cara, eu falar que ele chama João e que ele faz enfermagem. Então, é o único ponto que seria ali diferente, né? Que seria o falso aqui. A gente vai praticar isso aqui também. E ainda tem aqui a exclamação que eu posso vir negando, né? Então, colocando ali, invalidando o valor que eu tinha colocado originalmente. Então, se eu estou falando ali que é o que ele está mostrando. Se a entrada é verdadeira, a saída é falsa. Se a entrada é falsa, a saída é verdadeira. É uma inversão do que está sendo feito, de fato. Então, assim, basicamente é isso. Então, não tem muito segredo sobre ela, não. A gente ainda tem simplificações úteis aqui para a gente estar trabalhando. Só que, igual eu falei, a gente não sabe usar direito nem as questões ali das formas que elas são. Não é hora de simplificar, não. Vamos dizer assim. Então, é algo que a gente nem tem que se ater muito aqui não, nem tem que ligar muito com essas questões não, porque de momento a gente não tem que preocupar com a simplificação. Comandos condicionais, e a aula foi baseada nisso, e todas as outras partes anteriores que eu comentei ali e por hora eu ignorei, eu vou abordar na sequência. Então, por isso que tudo que eu falei ainda vai entrar aqui agora nos comandos condicionais. Vamos dar sequência e já vai passar para o código em si. Comandos condicionais. Eu tenho aqui o if, e ele até a gente mostrou aqui que se for de uma linha só, eu nem preciso das chaves, mas sugiro que todos os casos a gente use chaves. O if é o se, então é para fazer um teste. Se alguma coisa, se a expressão lógica que está aqui for verdadeira, os comandos que estão internamente
serão executados. Mas a gente é bom atrelar isso com o else, né? São dois caminhos excludentes. Se ele vai para um lugar, else ele vai para outro lugar. Vamos a código aqui agora para a gente trabalhar. A aula é mais para reforçar para quem estava presente também. Então, assim, para quem não estava presente, talvez ainda, claro, vai entender. Mas os detalhes maiores vão ser para quem estava presente. Então, vamos fazer código aqui. Qual que é a ideia? Eu vou ter valores, por exemplo, o int a igual a 5 e o int b igual a 6. São dois valores. Deixa eu tentar aumentar essa fonte aqui para ficar melhor para todo mundo ver. 4 mesmo. Cadê a fonte? Aqui. Tamanho aqui, vamos colocar um tamanho 18. Ver se já ajuda. Isso. Então, estou aqui com os dois valores. Eu quero testar aqui, ó. Faço um se a maior que b. Eu vou colocar aqui printf a maior que b. Se não, eu vou colocar printf b maior que a. Os dois cenários primários que a gente pensa nisso aqui. Então, assim, a gente pensa que um é maior ou o outro é maior. Se eu rodar isso aqui, por exemplo, eu tenho aqui b maior que a. Dois abertos aqui. B maior que a. Estava projetando certinho. Coloquei ali b maior que a. Tá, vamos ver se isso está certo, né? Se faz algum sentido esse b maior que a. B é 6 e o a é 5. Invertendo aqui, colocando um 7 de cá. Vamos colocar para ver se vai ficar o a maior que b. A maior que b. O que ele está fazendo? É aquilo. Se a for maior que b, ele entra aqui. Se não, ele entra aqui. Uma forma de provar esse se não, ou explicar esse se não, é que se eu colocar valores iguais, por exemplo, ele vai dar o quê? Ele vai dar o else. B maior que A. A gente sabe que o B não é maior que A. Mas aí que está o ponto. Ele testa por condição. E a condição é se o A é maior que B. O se não, quando eu uso ele aqui, seria qualquer caso que não seja esse, ele vai entrar de cá. Então, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Dentro do else, eu tenho que fazer um outro if. E testar, por exemplo, se A igual a B. É o que? É o cenário que eu estou comparando. Eles são iguais. Se eles forem iguais, eu vou colocar aqui printf A e B são iguais. E eu tenho ainda mais um else aqui, né? Que é o caso que ele não é, o A não é maior que o B, o A não é igual ao B. Então, o último caso de se não aqui seria o quê? O caso que o B é maior que o A. Então, agora ele vai funcionar para todos os casos. Quando eu rodo aqui agora, A e B são iguais, porque os valores que estão aqui são 5 e 5. Se eu mexer e rodar novamente, eu tenho aqui A maior que B. Se eu mexer de novo no de baixo, colocar um, sei lá, 15 aqui, o B tem que ser maior que o A. Todos esses cenários. Tá. Então, o primeiro ponto que a gente fez em aula foi a construção desse código. E eu reforcei com todos vocês também a importância da indentação. Então, para ficar mais claro ainda aqui, vamos reforçar isso mais uma vez, que é o que? Tudo que está interno de um delimitador, o ideal é que eu dê um tab. Como assim? Você vai perceber que a própria linguagem meio que te força a dar esse tab. Então, aqui tem uma chave. O que está dentro disso aqui eu não coloco no mesmo nível. O que é o mesmo nível? Se a gente vê o int main aqui, ele está colado lá no início do papel, vamos dizer assim. Então, eu dou um tab. E você vai ver que esse tab é automático. Você não vai precisar nem preocupar, ele já vem para cá. Quando eu coloco um if, e if é uma coisa que dentro dele, vai ter comandos dentro dele, aí é o ponto que eu faço. O que está interno no if, eu dou um tab. O else responde a um if. Então, logo que eu fechar o if, se for o caso de ter else, eu já tenho que começar o else. Como que eu sei e o que mais acontece de problema? E a gente viu isso acontecer hoje em aula. As pessoas se perderem nas chaves, nos parênteses e tudo mais. Então, assim, o que é a questão? Eu abro um, eu fecho um. Eu abro um, o
Porque assim, eu tenho esse if e eu tenho esse else que é desse if. Dentro desse else, desse senão, eu tenho mais um if e esse if tem mais um else. Eu tenho que conferir sempre isso. Ó, o int main também tem onde ele fecha aqui. Tem que ter esses detalhes, igual um parênteses tem também. Então tudo tem delimitador, ó. Se eu for num ponto de início dele, ele mostra o ponto final dele ali também, tá? Então a gente fez esse código aqui em sala, mostrando se um é maior que o outro e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo com a correção da lista também, mas acho que ela tá mais tranquila de momento. Isso aqui é mais urgente pensando na lista dessa semana, na lista para a gente estar trabalhando aí com as condições. Um outro tipo de exercício que a gente fez foi o de e. Então assim, era duas coisas. Primeiro o de ou aqui, né? Para fazer o de ou, eu fiz assim, o A com um valor, o B com outro valor limite, né? E o que eu estava testando aqui era se C está entre A e B. Se o C está entre A e B. Então, int C aqui, eu vou colocar, por exemplo, um 6. 6 a gente sabe que é um número entre A e B. E aí também eu tenho que ter cuidado de entender se o intervalo compreende o 5 e o 10, ou se é um intervalo sem o 5 e o 10. Ou seja, só vai ser válido ali o 6, 7, 8 e 9, ou se é 5, 6, 7, 8 e 9 dentro desse intervalo. Mas a modificação para isso acontecer de fato é relativamente simples. Então, assim, vamos fazer que vai ficar mais fácil. Quando eu trabalho com entre, é a ideia de ter um intervalo ali. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que trabalhar ali dentro. Então, eu vou fazer agora o que? Um se. Se o A for maior que 5 e o A for menor do que 10. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando de forma que eu não vou aceitar o 5 e não vou aceitar o 10. Então é aquilo que só vai valer desse jeito que está aqui. Se for 6, 7, 8, 9. São os únicos valores que vão estar válidos aqui. São esses. Vamos lá, seguindo aqui. Coloquei. E aqui então só vale aqueles números. Eu vou colocar aqui printf. C está entre A e B. Se não, eu vou colocar aqui e printf C, aspas duplas, né? Não está entre A e B. E aí eu vou rodar, para a gente fazer esses testes. Quando eu rodo assim, C não está entre A e B. Então, tá, que eu fiz com A, né? É para ser o C. Aí não vai funcionar mesmo. Agora se eu rodo com o C, ó, C está entre A e B. Se eu coloco aqui o 11, ele vai estar aqui. Não está. Se eu colocar o 10, ou 5 aqui, 10 ou 5, os limites, ele também não vai estar. Se colocar 6, 7, 8 e 9, eu tinha colocado 6. Eu vou colocar o 9 aqui também. Aí ele vai estar. E a gente fez isso em aula também. Então isso aqui a gente chegou a trabalhar também. Se eu quero que 5 e 10 fiquem incluídos, 5 e 10, 5 e o 10, eu tenho que fazer o quê? Deixa de ser só maior que 5 e fica maior ou igual a 5. Se eu quero que o 10 esteja incluído, eu coloco menor ou igual a 10. Aí eu passo entre 5 e 10. Então aquele 5 ou 10 que eu tinha testado antes, ó, quando eu coloco 10 aqui, por exemplo, ele vai dar aqui C está entre A e B. Se eu colocar o 5, colocar 5 aqui então, ele vai dar que C está entre A e B. E por aí vai, porque ele compreende esse intervalo. Se eu colocar um 3 aqui, um 4, aí vai dar que não está. Então com o E, é aquele cara que a gente está naquela tabela, a gente viu. Os dois casos tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então tem que atender C tem que ser maior ou igual a 5 e o C ainda tem que ser menor ou igual a 10. O 3 não atende e por aí vai. Então isso aqui é mais um tipo de exercício. A gente fez um com ou também. O com ou eu falei para a gente ver se o C, a gente vai pegar aqui um valor aqui, um valor entre eles aqui. Na verdade a gente fez foi
um valor qualquer, um A, se A é par ou maior que 10. São duas condições. Faço com a variável só. Quero testar se o A é par ou maior que 10. Esse a gente fez o seguinte. A gente fez aqui. Para entender primeiro se o número é par ou ímpar, a gente fez a operação aqui. Vou colocar o se. Vou deixar o espaço grande aqui dentro, só para a gente ter espaço para fazer. Para todo mundo entender os cenários que eu preciso. Que é o que aqui de maneira geral. Eu preciso então, primeiro fazer algo que pegue o resto. Porque o resto é que vai ser determinante. Que é algo, a gente entende que ele é par quando o resto da divisão por 2 é igual a 0. Então é isso que eu vou fazer. Para fazer esse resto da divisão, eu tenho que fazer aqui um grupo, onde eu coloco aqui o A dividido aqui por 2 igual a 0. Ou seja, eu vou colocar isso aqui dentro de outro parênteses ainda. Se eu pegar o A, que é esse 5, dividir por 2, o resto disso tem que ser igual a 0. 5 por 2 é 2 e sobra 1. Então, assim, é um cenário aqui onde isso não ia atender. Mas aqui tem um primeiro teste. Dessa forma eu consigo saber se esse número é par. Se eu colocasse 1, era a forma de eu saber se esse número é ímpar. Mas aqui no caso eu preciso de par. Mas eu quero aqui também um ou, são dois cenários. Eu estou colocando espaçado simplesmente para ser os dois cenários. Colocando aqui se o A é maior do que 10. Ali não está falando de maior ou igual. Então são as duas condições. Deixa eu deixar ele em parênteses aqui também, ficar organizadinho. Os dois lados da operação do que eu estou querendo fazer, do que eu estou querendo trabalhar aqui. Fechei, né? Ó, esse fecha com esse. Então se for, eu vou colocar aqui printf A é par ou maior que 10. Se não, só para a gente ter os dois lados, A não é par. A gente tirar esse E aqui, senão ele vai aparecer todo estranho, né? Acento está sem a biblioteca ou maior que 10. Então só o não aqui para invalidar. Quando eu rodo com 5, não é par ou maior que 10. Quando eu rodo com 6, é par ou maior que 10. Quando eu rodo com 11, vai dar aqui, ele é par ou maior que 10. No caso, ele é maior que 10. Um 9, por exemplo, vai ser o último caso de não, né? Porque é um número que é ímpar menor que 10. Então, eu cuido de duas coisas. Aqui só uma precisa ser verdadeiro para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, aqui quando eu coloco o 11, a gente tem que pensar aqui o quê? 11 dividido por 2 em inteiros é 5 e o resto é 1. Então, assim, 1 é igual a 0? Não. 1 é diferente de 0. Então, aqui vai ser um falso, né? Mas quando eu pego o 11 e vejo que ele é maior que 10, aí sim eu tenho a parte da verdade, por isso que ele entra. Tá. Algo que a gente não viu, mas é importante entender, e a gente não vai usar isso dessa forma, deixa eu tirar aqui, é a sequência. Eu tenho aqui a questão de comando switch, que é para mais de um caso. Então, assim, dentro da lista de exercícios que a gente tem que fazer, parece que a gente vai ter que fazer mais de um caso, mas não precisa, vamos dizer assim. Decisão múltipla aqui, igual ele mostra aqui, a gente já fez algumas coisas nesse sentido, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu posso ter if debaixo de if. Como assim o if debaixo de if? Vamos colocar aqui, que é um ponto daquele do entre, por exemplo, ali. Eu posso ter uma sequência mais ou menos assim, ó. Eu vou ter um número, eu vou colocar aqui, ó. Se, vou colocar como se fosse a idade de uma criança. Se A for maior ou igual a 0, ou A menor ou igual a 2, eu vou colocar aqui printf é um bebê, por exemplo. Eu tô tentando medir idade, então eu falei que de 0 a 2 anos vou classificar como bebê. E aí eu posso fazer outro if aqui de baixo, ó. Se o A
for maior ou igual a 3, ou menor ou igual a, sei lá, 10, vou colocar um número qualquer, eu vou colocar um printf, que ele é uma criança. Depois eu vou pegar aqui, vou fazer outro if. Posso fazer if debaixo de if. Entre 11 e, sei lá, aqui vamos colocar uns 9, né? 10. 11 e... não, pode ser até 9 aqui mesmo. Aqui eu coloco de 10 até 13. Essa barra não é para estar aqui não. Nem essa aqui. Então 10 até 13 aqui. Com aquele é pré-adolescente. Nem sei se existe mais, né? Os termos vão mudando. E hoje, 13 anos, eu tô achando que já tá adolescente já. Vou colocar até 12 só aqui. Vou começar esse de 13 aqui. Aí deixa até 18. Vamos colocar dessa forma, até 17, né? 18 ele já vai ser adulto aqui. Um pré-adolescente. É um bebê, é uma criança, é um pré-adolescente, é um adolescente. E por último aqui, adulto. Não vou ter nem... já tem o idoso aqui também, né? Então vou colocar aqui de 18 até 59, ele vai ser adulto. Agora aqui não precisa de duas condições, pode ser uma só. Se for maior ou igual a 60, ele é um idoso. Então aqui, eu tenho vários testes que vão ser feitos. E quando eu rodo isso aqui, você vai ver que ele vai dar só uma resposta. Deixa eu observar lá, ó. Quer dizer, era para ele ter dado só uma resposta. Deixa eu ver o que ele está acontecendo. Ah, aqui é porque está com ou. Então ele sempre vai entrar de um lado. Aqui não é ou. É i. Ele tem que estar naquele intervalo, né? É o que eu quero. Quando eu rodo aqui agora, o 11 vai dar como um pré-adolescente. É um pré-adolescente. Se eu mudar aqui para 1, por exemplo, ele tem que dar bebê. É um bebê. Se eu mudar isso aqui para 5, ele tem que dar aqui, que é uma criança. Se eu mudar aqui para 15, né? 15, ele vai ser o adolescente. 15 é um adolescente. Se eu mudar aqui agora para 35, vai ser adulto. E se eu mudar para 65, aí vai ser o idoso, né? Então assim, por que ele faz? Ele compara. A é maior ou igual a 0? Sim, 65 é maior que A, que 0. Só que A também é menor ou igual a 2? Não. Então não atendeu os dois lados, ele não entra. Então ele não entrou nisso aqui, por isso que ele não imprime isso. Ele testa aqui, ele não vai entrar, ele testa aqui, não vai entrar, testa aqui. O único que ele entra é o quê? O A é maior que 60. Então assim, do jeito que eu tinha colocado antes, que era um ou, ele estava entrando em todas. E todo número aqui era maior que 0, depois não sei qual que era o número, ele era maior que 3. Então assim, ele estava atendendo em todas. Então isso aqui é possível. E por que eu coloquei essa? Porque você tem a lista de exercícios de vocês. Quer ver? Deixa eu abrir ela aqui também. Vai ter coisas nesse sentido, onde vocês vão ter ifs ali, um debaixo do outro. Vai ser necessário. Tem coisas decentes, tem coisas para calcular um salário ali. Então, essa lista, ela tá menor, tem menos exercícios. Mas eu vejo que ela tá mais bem elaborada no sentido de pensar, vamos dizer assim. A gente tem que pensar um pouquinho mais para fazer essa lista. Então, deixa eu projetar ela na tela. Vou voltar com ela para cá. O primeiro, tá aqui, ó. Primeiro exercício dela aqui. Faça um programa que leia 5 números e diga no final quantos números eram pares e quantos números eram ímpares. Nesse exercício, apenas 2 variáveis poderiam ser utilizadas. Uma para receber o número e a outra para contar a quantidade de vezes que o número foi recebido. Então você vai ter o que? Isso aqui vai vir do usuário, né? Então ler, quando fala leia 5 números, você vai pedir lá para o usuário um número, depois um segundo número, depois um terceiro número, depois um quarto número, depois um quinto número. Basicamente, o que você vai fazer? Ao receber o número, você vai ter interação aqui, né? Assim, não vou contar de tudo, mas qual que é a ideia? Você vai ter aqui o printf para aparecer aquela mensagem, digite o número. Você tem um scanf para guardar o valor. E depois você vai fazer um teste. Testar
Se esse número que chega, vamos supor que aqui vai ser o int A. Você vai testar se esse A ele é ímpar ou se ele é par. Ímpar é aquilo que eu pegaria ele aqui, porcentagem, dividido por 2. E aí eu vejo se o resultado desse resto aqui é igual a 1. Agora, se eu quiser para saber se é par, eu testo isso aqui é igual a 0. E aí vocês podem conduzir, talvez com um if ou um else, né? Porque, quer dizer, pode não, deve fazer isso aqui, porque o número ou ele é ímpar ou ele é par, nesse cenário aqui. Então, assim, a forma de abordar aqui, você vai ter que classificar e contar, né? Então, eu vou ter que, ele pediu uma variável ali, duas variáveis, né? Uma para receber o número e a outra para contar quantas vezes o número recebido foi ímpar ou par. Então, no fim das contas é isso. Então, assim, na verdade, são 3 variáveis que eu vou usar aqui. Tá errada a formulação. Pode usar 3, que basicamente vai ser uma qualquer, um int par e um int ímpar aqui. E aí toda vez que for par, eu somo mais 1 no par. Pode ser dessa forma assim, ó, par mais mais, que é um acréscimo, ou par igual a par mais 1. No caso, se for par, ou ímpar mais mais, ou ímpar igual a ímpar mais 1. Eu faço o teste. Algo como isso aqui, né? O ideal é ser, por exemplo, vou testar se é ímpar aqui, se é par, minto. Esse aqui vai estar num if, né? If. E aí eu coloco. Se ele for par, ele vai fazer isso aqui. Se ele não é par, ele é ímpar. Então ele vai fazer isso aqui. Esse é o controle mais ou menos. Só para não... Quer dizer, já contei tudo. Aqui, essa aqui, exatamente, ou assim, igual àquela que eu fiz aqui antes no vídeo. Essa que estava aqui, as classificações todas, né? Cadê? Ver se vai chegar nela aqui. Se meu Ctrl Z aqui, eu chego na anterior aqui. Você não está mais na memória. São classes. Vão ser coisas como isso aqui. Só que aqui ele já está definido, né? Tem as idades aqui que vão entrar. Só essas que vão estar contando. E a última, ela tem mais coisas. Ele tem aqui o salário do empregado por hora trabalhado, o número de horas trabalhadas, o número de horas extras trabalhadas, o número de dependentes. No final, depois, ele programa um benefício de 1.128 por dependente. Então, em algum momento, você vai ter que pegar esse número de dependente e multiplicar pelo 128. Deve-se pagar o imposto de renda de acordo com o salário. Você vai olhar o salário aqui, tem um imposto a ser calculado. Então, assim, eu olho qual que é o salário, e aí ele vai enquadrar. Tem que ver em qual classificação que ele se entra, né? E aí quando eu... Seria tipo isso aqui. Só que eu vou ter que fazer aqui com dinheiro, né? Ou com esse número maior ali. Como é quebrado, eu já sei que eu vou estar usando float, ó. Eu acho que é importante observar isso. Temos aqui que é isento de imposto. E aí seria o que? Aqui eu estou imprimindo. Vamos supor que aqui é esse intervalo aqui, 1464 ou 2150. Isso aqui é um intervalo, vai ser algo próximo disso. Aqui dentro é que eu faço a conta. Ou seja, que eu vou calcular o valor e vou calcular 7,5% disso, se for essa taxa. E aí na outra classe, vamos supor que ela é essa aqui, teria que ser por 15, por aí para ele imprimir qual que é o imposto pago. E por último, é um benefício de acordo com o salário após o imposto de renda. Então assim, você vai olhar também a partir do salário líquido, né? O que é o salário líquido que ele coloca aqui? Você vai ter que pegar o salário e descontar o imposto de renda. Então você vai pegar o valor que ele recebe, tirar esse valor que você calculou de imposto, e aí ele vai ver qual que é o salário líquido. E a partir do salário líquido ele tem um benefício. Então ele vai pegar ali e vai ver quanto que você vai ganhar nessa diferença. E depois ele quer o salário final do empregado. Então você vai somar isso com o salário que ele tinha antes. Então assim, esse vai ser mais trabalhoso, esse terceiro. Se vocês tiverem dúvidas, vão chamando também. Mas que faltou da aula de hoje, basicamente, são essas partes de intervalo. Então, pause, faça com calma, entenda com tranquilidade esses negócios dos intervalos, né? Não estava na tela aqui, não. Deixa eu voltar. Então, quando eu falava aqui, são esses intervalos aqui, tá, gente? Eu falei um tempão sem mostrar. Intervalos são isso, esses grupos aqui. Mas a partir do que está lá já deu para com certeza entender mais ou menos como fazer esses exercícios, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.